Martin Bucer foi um dos reformadores mais destacados do século XVI, emergindo como líder das igrejas reformadas na Suíça e no sul da Alemanha após a morte de Zwinglio, outro grande nome da Reforma. O teólogo brasileiro professor Franklin Ferreira nos diz o seguinte sobre Bucer: este é um reformado que não está associado com um lugar específico, pois viajou muito a serviço de Deus para que mais pessoas conhecessem sua palavra. Bucer nasceu numa cidade à época alemã, que se tornou francesa posteriormente. Isso já dá a dimensão global de seu ministério. Depois foi para Estrasburgo, uma cidade alemã, todavia com grande presença francesa por causa das perseguições religiosas, onde pregava na igreja constantemente, onde podemos encontrar um memorial a esse reformador. Naquela cidade, Bucer fez grandes esforços para unir Lutero e Zwinglio, bem como demonstrar a união das várias partes da Reforma. Esteve em Estrasburgo até que as circunstâncias políticas o fizeram ser expulso da cidade. Saindo de Estrasburgo, Bucer exilou-se na Inglaterra, onde tornou-se um elemento importante da Reforma naquele país. Ele auxiliou Thomas Cranmer em muitas das atividades da Reforma no país e assim participou da revisão do segundo livro de oração comum da Igreja Anglicana. O exemplo de Bucer em tentar unir a Reforma, de conseguir lidar com pessoas e pensamentos divergentes, devem nos inspirar até os dias de hoje. Bucer nasceu em 1491 na Alsácia, filho de um tanoeiro, que é um artesão dedicado ao fábrico de barris, pipas ou tonéis para embalar. Ele teve uma educação influente no novo aprendizado humanista, começando na renomada Escola Latina e depois, entre 1506 e 1507, na casa dos dominicanos. Em 1512, foi enviado ao convento dos dominicanos em Heidelberg, onde permaneceu até os primeiros meses de 1521. Ele foi originalmente um monge da ordem dominicana, porém foi influenciado pela Reforma e assim conseguiu a anulação de seus votos. No verão de 1522, ao receber sua dispensa papal de seus votos monásticos, ele casou-se com Elizabeth, uma ex-freira. É interessante, irmãos, que Elizabeth mostrou grande dedicação ao seu marido. Mesmo durante a praga de 1441, que tragicamente levou embora 5 de seus filhos e 3 outros membros da família. Ela faleceu devido à peste. Conforme seu desejo, Bucer casou-se novamente na primavera seguinte com Wybrands, viúva do reformado Wolfgang Capito, que havia falecido apenas 15 dias antes da esposa de Bucer, pela mesma doença. Wybrands já tinha uma reputação de casar com importantes figuras protestantes, sendo Bucer seu 4º marido, e acreditem, ela sobreviveu a Bucer por mais de uma década. Durante seu tempo como dominicano, Bucer se tornou especialista no teólogo Tomás de Aquino. Inclusive, comenta aqui embaixo se vocês querem um vídeo falando sobre o grande Tomás de Aquino. Ele tem uma importância muito grande para o pensamento cristão. Mas continuando com nossa história, Bucer também era um fervoroso seguidor de Erasmo. Ele ficou profundamente impressionado com Martinho Lutero durante a disputa de Heidelberg, passando a se identificar como martiniano. Em abril de 1518, Martinho Lutero chegou a Heidelberg para participar de um debate que deixaria uma marca profunda em muitos, inclusive no próprio Martin Bucer. Lutero apresentava ideias revolucionárias, afirmando a incapacidade humana de fazer o bem por si só, negando o livre-arbítrio, redefinindo a teologia com base na cruz e na proclamação da salvação pela fé em Cristo apenas. Bucer ficou especialmente impressionado com 2 das teses de Lutero. A primeira dizia que a lei de Deus, a mais salutar doutrina de vida, não pode conduzir o homem no caminho da justiça, mas sim o impede. A 25ª declarava: não é justo aquele que pratica muitas obras, mas aquele que, sem obra, muito crê em Cristo.
Embora Bucer concordasse com Lutero, ele possuía uma visão mais abrangente sobre a lei. Ele argumentava que os cristãos se relacionavam com a lei de uma nova maneira, onde consentem com a lei em seus corações e são movidos pelo Espírito Santo a viver e agir de acordo com ela. Reconhecendo as profundas implicações de seu alinhamento com as ideias de Lutero, Bucer tomou uma decisão significativa em 30 de abril de 1518. Ele elaborou um testamento formal e fez um inventário de todos os seus livros, preparando-se para as mudanças que viriam em sua vida. O comentário de Lutero sobre os Gálatas tornou-se um tesouro teológico para ele. Bucer comprometeu-se com o novo evangelicalismo, afastando-se da sua profissão dominicana meses antes de deixar o convento. Nós temos que decidir se estamos realmente dispostos a ser cristãos ou não, dizia Martin Bucer. Nos 2 anos seguintes, Bucer viveu em meio às incertezas, viajando frequentemente e encontrando proteção temporária como capelão do conde Frederico do Palatinado. Ele conheceu humanistas, impressores, reformadores, incluindo o próprio Lutero. Participou da Dieta de Worms em 1521. Em maio de 1523, foi expulso do púlpito de Wesenburg e estabeleceu-se em Estrasburgo, onde seu pai tinha direitos de cidadão. O conselho da cidade de Estrasburgo permitiu que Bucer conduzisse exposições bíblicas em latim, e em pouco tempo ele estava pregando na principal catedral daquela cidade. Em agosto de 1524, ele foi oficialmente nomeado pastor da paróquia e logo se tornou líder de fato do movimento de reforma, onde permaneceu até 1549. Nesse ano, os reveses políticos e militares impostos ao protestantismo alemão levaram à imposição, forçando Bucer a deixar seu cargo pastoral. Mas antes de continuarmos, deixa eu perguntar a você se você já se inscreveu no canal Teologia ou se já curtiu o vídeo. Isso ajuda a gente a continuar ainda mais com esse trabalho. Por favor, compartilhe com seus amigos e familiares e não deixe de pensar na possibilidade de se tornar um membro do canal e continuar nos apoiando. O teólogo Keith Matheson nos diz sobre Calvino e Bucer. Escrevendo em 1539, João Calvino descreveu Martin Bucer como um homem que, por causa de sua profunda erudição, seu abundante conhecimento sobre uma ampla gama de assuntos, sua mente perspicaz, sua vasta leitura e muitas outras diferentes virtudes, ainda hoje permanece insuperável por qualquer pessoa. Pode ser comparado com apenas alguns e se destaca dentre a grande maioria. Calvino escreveu essas palavras durante a estadia de 3 anos em Estrasburgo, onde Bucer foi um reformador proeminente. Depois de sua chegada à cidade, Calvino morou por um tempo na casa de Bucer antes de se mudar para uma casa vizinha. Durante esse tempo, os 2 reformadores se tornaram próximos e Bucer influenciou muito seu colega mais novo. Apesar da estreita ligação entre Bucer e Calvino, Bucer permanece como um desconhecido para muitos cristãos reformados, relegado ao papel de um reformador secundário. Durante a Reforma, um dos debates mais calorosos envolvia a doutrina e a prática da ceia do Senhor. Logo no início, surgiram divergências significativas entre Martinho Lutero e os reformadores suíços, como Ulrico Zwinglio. Essas discordâncias não apenas causaram problemas teológicos e eclesiásticos, mas também tiveram implicações políticas. As regiões e cidades que adotaram a causa da Reforma enfrentavam a ameaça constante dos exércitos do imperador romano Carlos V. As divisões sobre a ceia do Senhor enfraqueciam politicamente e militarmente as cidades protestantes, tornando-as mais vulneráveis. Martin Bucer dedicou grande parte de sua energia para tentar reconciliar os luteranos e os suíços. Ele acreditava que a união entre os protestantes era essencial para resistir às ameaças externas e fortalecer a causa da Reforma. Seus esforços de mediação resultaram em vários documentos importantes, incluindo a coautoria da Confissão Tetrapolitana, que buscava promover a reconciliação entre os diferentes grupos protestantes. As opiniões de Bucer sobre a ceia do Senhor também influenciaram João Calvino, que, assim como Bucer, adotou uma posição
de mediação entre luteranos e zwinglianos. A busca de Bucer por uma solução comum ajudou a moldar o pensamento de Calvino e contribuiu para a tentativa contínua de unir os diferentes ramos do protestantismo em um momento crítico da história religiosa e política da Europa. Bucer aceitou um convite para a Inglaterra, onde a reforma estava em ascensão sobre o rei Eduardo VI e o arcebispo Thomas Cranmer. Ele foi nomeado professor régio de divindade em Cambridge. Os últimos 2 anos de sua vida foram desafiadores, mas também produtivos. Ele escreveu a Carta Visionária, o Reino de Cristo, para uma Inglaterra cristã e contribuiu para o 2º livro de oração comum, como eu já falei. Ele deixou um legado duradouro em futuros líderes da igreja inglesa. Bucer morreu em Cambridge em fevereiro de 1551 e foi enterrado com honras na igreja da universidade. Em 1557, os comissários da Rainha Maria exumaram e queimaram seu corpo, mas seu túmulo foi restaurado posteriormente por ordem da Rainha Elizabeth I. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que esse é apenas um resumo, mas que pode ter uma continuação caso vocês desejem. Não deixe de dar a sua sugestão e até a próxima. Valeu!